Boa noite. Hello. Espero que todos estejam bem para mais uma reunião do nosso grupo de estudos em neurociência do movimento, o GNEUMO. Espero que vocês estejam curtindo o nosso estudo do nosso livro, né? Aprendizagem e Performance Motora, o livro famoso do Schmidt, que é um livro referência, onde as nossas discussões são baseadas nesse livro, né? Não é só somente esse livro. Eu sempre enriqueço um pouco mais com algumas questões. Esse grupo é aberto ao público, profissionais de saúde, estudantes em geral, quem quer entender um pouco mais sobre neurociência do movimento. Estamos dando início à reunião número 12 do Geneumo e eu vou pedir um minutinho para dar uma olhada se está tudo bem no YouTube aqui para mim. Deixa eu ver se estamos bem. Estamos bem. Passar para cá. E aí, gente, só um comentário aqui, já de antemão, professor Paulo, devido a questões de trabalho, também hoje não estará conosco nessa reunião do Geneumo. Eu falei também, porque no Geneumo número 11 ele também não estava. Estamos com algumas atribuições com agendas que estão se coincidindo nesse mesmo horário, mas dentro em breve, o professor Paulo estará conosco, enriquecendo as nossas discussões em relação à fisioterapia esportiva e à fisioterapia ortopédica, dentro do nosso grupo de neurociência do movimento, tá bom? Você sabe qual é o tema que nós estamos? Nós estamos no capítulo 3 do livro, sobre as questões atencionais no controle do movimento, que são as questões de atenção. E nós já havíamos falado nas limitações da identificação desse estímulo, nas limitações da seleção da resposta, que foi a reunião passada. Você que está boiando aí vai dar uma olhada. E limitações na programação do movimento, que é hoje. A gente vai discutir algumas coisas legais, algumas coisas de esporte, algumas coisas de movimento rápido, preciso, que você precisa da precisão do seu desempenho naquele momento. O que que pode limitar isso? Tem um grande limitador da programação do nosso movimento, sem considerar as lesões neurológicas, pessoas sem lesões neurológicas, tá? O que que pode limitar a programação do movimento? Você vai saber. Ele é uma coisa só, principal. Vamos dar início, então. Limitações na programação do movimento. Geneumo número 12. Boa noite. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela com vocês. Um minutinho só que eu vou abrir a aula. Todos bem? Acho que estão vendo por aí, né? Lembrando a todos que essa aula ela fica no YouTube, com programação do YouTube, transmissão ao vivo, transmissão gratuita. E lembrando também que essa aula é uma aula obrigatória, como parte integrante dos nossos cursos de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Então, lembrando, a gente tem a transmissão pela plataforma Zoom e pelo YouTube. De novo, eu vou repetir uma coisa que a gente fala todas as aulas, né? Todas as aulas é uma oportunidade para que a gente fale isso. Então, qual a diferença entre a transmissão do Zoom e do YouTube? A transmissão é a mesma, tá? Ela só vai passar pelos streamings diferentes. A questão só é para você. Se você quiser certificado de participação, quiser estar ao vivo conosco e ter o seu certificado, que é dado a cada 5 reuniões, você precisa estar conosco ao vivo pelo Zoom. Se você não faz questão do certificado de participação no Geneumo, no grupo de estudos Neurociência do Movimento, então não tem problema, você pode assistir pelo YouTube, tá? Essa é a diferença. Basicamente, é somente esta diferença. As reuniões são quinzenais, às 20 horas. Agora nós estamos às sextas-feiras, né? Claro, data sujeita a alterações. Aberto ao público em geral, estudantes e profissionais de saúde, participação gratuita. Para você que está conosco ao vivo pelo Zoom,
A cada 5 reuniões, você recebe o formulário do certificado pelo seu e-mail. Todos os inscritos recebem o formulário. Aí lá você coloca quais são as 5 reuniões que você participou conosco. Não precisa ser seguidas, não precisam que sejam seguidas, tá? Ser seguidas. Apenas que sejam 5 reuniões, porque o certificado fornecido é de 10 horas, tá bom? Que é uma média de 1 hora e pouco a cada reunião, né? Uma média mais ou menos, mas tudo bem. Então, no total aí de participação, 10 horas, tá? O nosso livro referência, deixei ele aqui no cantinho, Aprendizagem e Performance Motora, do Schmidt. Então, para quem, né, está acompanhando, nos acompanhando ao longo de todas essas reuniões, a gente já está na reunião número 12, então nós estamos no capítulo 3, especificamente hoje, da página 48 a 53. E antes de mais delongas, alô, você que fala, mas como que eu vou saber que página que tá? Né? Se é uma aula que é ao vivo, quinzenal, nós mandamos em todas as nossas redes sociais, tá? Facebook, YouTube, o YouTube do Instituto Fisioterapia, Facebook não, desculpe, Instagram, o Instagram e o canal do YouTube, e-mail, você que está inscrito no Geneumo, você que faz parte do Instituto Fisioterapia Liberta, você que está na nossa lista VIP dos alunos que recebem os recadinhos, os conteúdos, né, de uma forma mais VIP mesmo. Para se inscrever, está no nosso site. Entre lá, se inscreva na lista VIP, se inscreva no Geneumo, você vai receber essas questões, tá? A gente divulga isso. E também em rede social, tá? Vocês estão ouvindo meu cachorro aqui, tá, gente? Eu não vou não vou nem parar para dar bronca nele, não. Em rede social também, todos esses pormenores. Qual que é o capítulo, qual que é a página e tudo mais. Para que quem estiver acompanhando a gente online, on time, dá tempo de estudar. Se você está olhando num outro momento, no momento mais para frente, no momento em outra fase da sua vida, daqui meses, que nós estamos gravando, nós estamos em novembro de 2025, tá? Não tem problema. Se você tiver o livro, você vai acompanhando as reuniões e vai se adequando, se apropriando desses conhecimentos incríveis e libertadores que são da neurociência do movimento humano, tá? E entrando no assunto, nessa questão de programação motora, só para lembrá-los do que já estávamos falando, né? Então, sobre uma forma básica da estrutura do movimento, muitíssimo básica, né? Porque é muito mais que isso, mas assim, esses 3 grandes estágios da identificação do estímulo do ambiente, da seleção da resposta motora e da programação do movimento. Isso a gente já havia visto, né? E o modelo conceitual mais amplo, onde, então, existe o input ambiental, nem sempre, né, gente? Existem os movimentos voluntários que não necessitam do controle ambiental. A gente já falou sobre isso, não é agora. Mas o input, identificação do estímulo, seleção da resposta, programação desse movimento e a manifestação do movimento, a execução do mesmo, né? Que eles colocam no livro como output. Mas nós colocamos como execução do movimento. O sistema efetor, o sistema muscular, tá? Lembrando a todos que não existem movimentos automáticos, tá? Aquela frase que tem muito livro antigo, algumas pessoas falam, o cérebro automatizou o movimento, isso não existe, não existe, tá? Existem componentes que contemplam alguns grupos neuronais que envolvem movimentos rítmicos, movimentos que nós chamamos de automatizados, mas não automáticos, tá? Não tá automático para você, não. Tá errado isso, tá? Isso era falado antigamente. Por que que eu tô falando isso? Porque todo movimento, por mais familiar, por mais sem atenção que você faça, que já tá automático para você, que não é assim que fala, nós temos um gerenciamento cognitivo. Nós temos um gerenciamento das nossas habilidades cognitivas para tempo de reação, para tomada de decisão, para planejamento do movimento, monitoramento do movimento, modulação do movimento, tudo isso. Então, isso é feito online, on time, em milissegundos, pelo nosso sistema cognitivo. E é aí que eu quero chegar. Qual é o lance? Tudo precisa de um determinado
tempo. Tempo. Tudo na vida demanda tempo, certo? Nada acontece aos saltos na vida, nem na natureza, nem nada. Tudo tem suas fases, seus determinados tempos. E quando falamos em movimento humano, nós também temos as determinadas fases do movimento com, com seus determinados tempos. Só que esse tempo para nós é dificilmente perceptível, porque ele é em milissegundos, tá? Então, não estou falando em tempo em anos, séculos, meses, dias, horas, minutos. Não, eu estou falando em milissegundos, que é o tempo de você ter uma inferência daquele movimento, uma intenção, um planejamento desse movimento, uma escolha dos programas e uma execução ali. Tudo isso demora tempo, tá? A gente está na fase de programação do movimento. Programar, e o que que pode limitar isso? É o tempo. Já fazendo spoiler da aula, o grande limitador é o tempo, porque o limite, o tempo, pode atrapalhar a programação do movimento. Para mais ou para menos, você vai ver. Como? Vou explicar melhor. Então, vou dar um exemplo aqui, que nós temos um exemplo da esgrima, por exemplo, que é um esporte, né? Vocês já viram competições de esgrima? Vocês vejam que o atleta, ele coloca a espada num ponto ali, e às vezes ou ele dá a entender que ele vai para um lance, ele vai para outro. De repente, ele tem uma jogada muito rápida e ele consegue atingir o ponto ali que precisava tocar ali no adversário, né? Então, a gente tem manobras muito rápidas, manobras de ajustes, de mudanças de trajetória, de ritmo, de desempenho motor, muitíssimo rápidas. Esse é um exemplo clássico, claro, que inclusive está no livro, então nós estamos seguindo a sequência do livro, né? Da esgrima, que é o quê? A pessoa precisa ter tempo para programar a sua ação. Só que a pessoa precisa ter tempo para programar a sua reação também. O outro atleta, o adversário, no caso, né? Que ele precisa se organizar para que ele consiga se defender, para ele consiga evitar o ataque do adversário e tudo mais. Então, essa rapidez de um movimento gerar uma dúvida, porque na esgrima existe uma dúvida, ele não é tudo tão facilmente entendível. E isso não é só para esgrima, isso vale para qualquer esporte. Qualquer esporte, tá? Claro, os esportes de quadra, os esportes de equipe, os esportes que dependem de estratégias motoras muito precisas, eles são mais facilmente entendíveis em relação a isso do que outros esportes, por exemplo, natação. Você está numa competição de natação, o atleta precisa executar a natação ali, o nado dele de acordo, e precisa ir rápido, né? Ok. Você não está indo contra outra pessoa. Agora você pega o esporte de bola, né? Basquete, vôlei, futebol, a esgrima e tudo mais, você tem aquele combate onde você precisa ter um tempo adequadamente ajustado, né? De um time e do outro, do jogador A e do jogador B, o de ataque e o de defesa. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, o que que pode acontecer? Um atraso nas respostas. Então, a aula de hoje é isso. Limitação da programação do movimento. Que limitação é essa? Um atraso na resposta motora, porque a programação não está legal. Vou tirar esse fio aqui. A programação não está legal. Então, se a programação não está legal, houve um atraso. Mas esse atraso na resposta para você programar acontece por quê? Devido a uma forte interferência dessas atividades nas fases posteriores do processamento da informação. Então, você identifica o estímulo, processamento da informação, programação motora e a execução, certo? Depois dessa fase de processamento, que é a fase da programação, é na programação que tem atraso. Um dos principais fatores de atraso na programação motora é a doença neurológica, é o acometimento neurológico. Então, se você tem um AVC em regiões pré-frontais, se você tem doença de Parkinson, você tem doença de Alzheimer, dentre outras questões neurais, você pode ter um atraso na programação motora por questões fisiológicas alteradas, beleza? Agora, eu estou falando em questões de indivíduos saudáveis, onde você precisa ter uma resposta muito rápida sobre isso. E aí que nós entramos num conceito, vocês que estão conosco no livro, né?
de período refratário psicológico, que é o PRP, que é um período, um minutinho só, que é um período de atraso na resposta do segundo de dois estímulos. Então, se você tem duas tarefas para fazer, ou você precisa defender um gesto esportivo que tem dois momentos, vou dar exemplo sobre isso, tá? Mas é o atraso na resposta do segundo estímulo, de dois, que são espaçados. Esse período de atraso, ele é chamado de período refratário psicológico. Então, o que que acontece, né? Qual é o lance? Quanto tempo uma pessoa demora? Esse é o período refratário. Ele é dado em milissegundos, tá? Quanto tempo uma pessoa demora para mudar? Tá no slide aqui para vocês, deixei escrito para vocês, tá? Para mudar de manifestar uma resposta direcionada a um objetivo para um estímulo. Então, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que nós vamos falar mais para frente. Basquete. O arremessador vai arremessar na cesta. Então, ele tá com a bola, ele vai lá arremessar. Então, o tempo que ele demora para manifestar uma resposta a um objetivo, a um determinado estímulo, para outro momento, ele manifestar uma resposta diferente, dirigida a um objetivo, a outro estímulo diferente. Então vamos supor que ele vai arremessar a bola, mas vem um cara para dar o toco. Se vem um cara para dar o toco, ele vai ter que arremessar. Se ele conseguir se organizar, ele vai ter que arremessar em outro lugar. Ele vai ter que ajustar o gesto do arremesso para outro, um pouquinho mais para lá, porque o cara tá vindo dar o toco. Então, eu vou traduzir em miúdos para vocês isso. É o seguinte: você programa uma ação motora para uma determinada ação, mas você precisa mudá-la repentinamente, por causa de um segundo estímulo. Aconteceu alguma coisa. Ou o atleta mudou a estratégia, ou ele mudou a direção do movimento, a bola mudou, você precisa, opa, você tem que ajustar logo. Em termos leigos é isso. Você precisa ajustar logo a sua ação porque o estímulo mudou. É isso. Então, esse período refratário é o tempo que a gente demora para ajustar isso. Você ia dar uma resposta X, você precisa ajustar agora uma resposta Y devido a um segundo estímulo. Eu vou dar um exemplo muito legal que está no livro. Eu vou comentar com vocês que é do basquete. Mas isso, ele é amplamente entendido no esporte. É a melhor hora para a gente entender essa questão de rapidez em programação motora no esporte, ou em tarefas que exijam uma intensa velocidade de raciocínio. Exemplo, direção, dirigir carro também. Dirigir carro, você está andando na sua velocidade constante, ele tranquilo. Se acontece alguma coisa, passa alguém correndo, passa um animal correndo, alguém fechou você, você precisa de uma tomada de decisão e uma organização súbita dos movimentos, você precisa inibir o que você estava fazendo, né? Para organizar uma próxima resposta em pouquíssimo tempo. Então você tinha um estímulo e precisa organizar frente a um segundo estímulo em milissegundos. O período que você demora para fazer isso é esse período refratário, tá? E aí o que que acontece então? O sistema motor, ele processa primeiro o sistema nervoso, né? Eles colocam o sistema motor no livro, mas eu colocaria sistema nervoso. Processa o primeiro estímulo e gera a primeira resposta. Mas aí apareceu o segundo estímulo. Durante o tempo que o sistema está processando o primeiro, tá? Então, esse início da segunda resposta é atrasado. Esse é o efeito PRP. E o que os autores comentam, né? Que a gente tem, essa até a figura do livro ali, né? A gente tem um efeito gargalo, como se fosse o efeito gargalo dos modelos de atenção. Você lembra disso? Se você não lembra, dá uma olhada lá na reunião número 10, número 9, número 11 que a gente falou de atenção, tá? Deixa eu pôr o ponteiro aqui para vocês. Então, a gente tem um gargalo. Vou comentar, ó. Então, a identificação do estímulo, a seleção da resposta e a programação do movimento. Então, você está no processo do estímulo aqui, ó. Você vai organizar para arremessar a bola. Ok. Se vem um outro estímulo em seguida, alguém vai bater na bola, vai pegar a bola de você, você não vai conseguir fazer esse movimento, né? O que que é o ideal? O que que os autores comentam? Você tem um gargalo de processamento. Você está programando aquela ação para você dar a resposta primeiro, para depois você processar o segundo estímulo. Não dá para os dois estímulos serem processados ao mesmo tempo. Eles não cabem na garrafa do seu cérebro, do seu sistema nervoso, tá?
Dois estímulos juntos para duas respostas diferentes? Não. O que vai acontecer em movimentos muito rápidos, que nós vamos ver, quando os estímulos são muito perto um do outro, você pode ter uma resposta única, onde o sistema acha que é uma coisa só. É um modelo só de gesto esportivo. Vou falar, vou explicar mais. Por que que acontece essa questão do gargalo, né? Devido à interferência entre essas tarefas. Nós já falamos sobre isso. Esse slide em específico, ele é repetido da reunião passada. Então, para a gente recapitular a linha de raciocínio, onde o executante precisa realizar duas ou mais tarefas simultaneamente, cada tarefa exige operações diferentes mentais. As tarefas são realizadas durante seleção de resposta. Então, você está realizando uma, você precisa selecionar a resposta da outra tarefa. Então, essas escolhas são feitas entre várias alternativas diferentes. Por isso que leva tempo. Nós precisamos selecionar os nossos programas motores para organizar os nossos movimentos. Esse tempo de seleção, de programação, é um tempo mesmo, em milissegundos. Então, se você tem mais de uma tarefa, você tem diferentes operações mentais e tempos que pode levar a um atraso, de acordo com esses estímulos. Então, tudo isso ocorre devido a essa questão de interferência entre as tarefas. E aí, agora nós vamos entrar numa coisa específica. Nós vamos entrar agora em neurociência para gente grande. Alô, galera do esporte. Alô, galera que trabalha com neurociência do movimento, fisioterapeutas, educadores físicos, pessoa que trabalha com exercício físico. Olha que interessante o que nós vamos falar agora. E que é uma sacada super requintada do ponto de vista de neurociência. Então, antes disso, eu quero primeiro colocar um conceito para vocês, que é um conceito que é o conceito é entre o intervalo entre os estímulos, tá? Entre uma tarefa um e a tarefa 2. Esse intervalo, ele tem um termo que é chamado em inglês, tá? Mas eu vou traduzir, a sincronia do início do estímulo. Eles colocam como S ou A em inglês, tá? Então, a sincronia de início do estímulo, esse tempo de intervalo entre os estímulos. Olha que louco! Quando esse intervalo ele é menor que 40 milissegundos, o sistema motor, o sistema nervoso, ele responde ao segundo estímulo de uma forma diferente. Em vez de ele inibir o primeiro para organizar o segundo, com a segunda tarefa, a segunda exigência, eu não vou colocar como tarefa, eu vou colocar como exigência motora. É um termo bonito que eu acabei de ter esse insight, que fica melhor do que como está no livro, tá? Então, quando a nova exigência motora, pensa no esporte, chegar num intervalo de tempo menor que 40 milissegundos, o sistema interpreta isso de uma forma diferente. Em vez de ele falar, nossa, mudou a trajetória da bola, vou inibir o meu gesto motor para fazer uma outra estratégia motora para essa nova direção da bola. Não. O sistema nervoso ele responde ao primeiro e ao segundo estímulos como se eles fossem um só. Não é que foram processados ao mesmo tempo. Não. Ele é reconhecido e organizado como se fosse um. Essas respostas são acopladas, são produzidas, aliás, são manifestadas simultaneamente. Isso acho que tem um nome, né? Que os autores colocam como agrupamento. Agrupamento do quê? Das respostas. O processamento não é feito ao mesmo tempo, tá? O processamento ele é feito de forma paralela. Os circuitos são diferentes, porque são operações mentais diferentes, tá? Mas o sistema responde ao primeiro e ao segundo estímulo como uma coisa só. E aí a resposta é chamada de agrupamento. Não dá tempo de você inibir um gesto motor para organizar outro. Você faz um gesto só e seja o que Deus quiser. Eu estou falando em termos leigos, tá? Esse jeitão de organizar, eu estou falando em milissegundos. Esse jeito de organizar uma exigência, uma demanda esportiva, né, neuromotora, onde você não sabe para onde vai, se é para cá ou para lá, você seja o que Deus quiser e joga uma estratégia sua de defesa, se colou, colou, né? Se você conseguiu defender, defendeu. Se não conseguiu, perdeu. Essa organização para uma coisa só, isso é o agrupamento.
Isso é porque os dois estímulos foram ofertados num tempo de intervalo menor que 40 segundos. O que que eu tenho a ver com isso, fisioterapeuta? Que eu tenho a ver com isso se eu vou tratar o atleta que tem a ver com. O que eu tenho a ver com isso? Peraí, porque você vai ver uma coisa interessantíssima já já. Já eu vou entrar pela questão de implicações práticas. Então, vamos ficar com isso em mente por enquanto. E aí, em relação a essa questão, a gente vai entrar no fenômeno de falseamento. Eu vou falar num termo elegante, eu vou falar num termo científico e eu vou explicar os detalhes para vocês. Mas depois eu vou falar a real, o que que isso significa em vias práticas e o que que isso significa na vida real. Vamos imaginar situações para vocês entenderem o que que é esse falseamento e para vocês entenderem que isso tem a ver com a limitação da programação do movimento, tá? Estamos num jogo de basquete. Ok. Todo mundo entrando, por favor, Geneumo, todos do Geneumo entrando numa competição de basquete. Vamos para o gesto motor do arremessador. Então, um cara está indo em direção ao garrafão ali, ele vai arremessar, tá? Então, veja isso. Nós estamos no arremessador. É esse cara aqui, ó. Atenção. Tô indo devagar porque é complexo, tá, pessoal? Nós estamos nele aqui, ó. Ele vai arremessar, tá? Então, ele pré-programa uma única coisa para ele. Ele tá indo, ele vai fingir que vai arremessar, mas vamos supor que ele não arremessa daquele jeito, ele arremessa de outro. Tá? Sabe quando você finge que vai, mas não vai? Você engana o seu adversário. É essa a situação, tá? Então ele programa uma ação complexa. Por que que é complexa? Porque ele não vai arremessar de primeira. Ele tenta e vai de outra forma. Ele finge que vai, mas vai diferente. O que que isso significa? Para o arremessador. Para o arremessador. Eu vou falar em termos leigos. Espero que vocês entendam melhor nesse sentido. Para mastigar a neurociência do movimento é uma missão. Olha lá, todo mundo comigo aqui. Finge que vai, mas vai diferente, tá? Para o arremessador, é uma coisa só. Eu vou fazer, opa, vou diferente, é uma tarefa só. Então, ele inicia o movimento para iniciar a jogada, ele atrasa, porque ele não vai fazer isso, e aí ele faz o arremesso real. O arremesso real que eu coloquei para vocês aqui é o arremesso verdadeiro, que foi lá para a cesta, tá? Então, é uma sucessão de sinais motores, é uma sucessão de estratégias de programas motores. Essa programação toda para o arremessador é uma coisa só. Eu vou, opa, não vou, e vai para lá, tá? É aquele finge que vai, mas não vai. É um enganador, tá? Ok. Esse é um fato, guarda para você. Vamos pro jogador de defesa agora. Volta. É este cara aqui agora. Galera, alunos, pupilos, vejam, este cara aqui agora, é dele que eu tô falando agora, que ele foi dar o toco lá, tá? Só que você imagina, ele finge que vai, mas não vai. Então ele finge que vai, o cara pulou para dar o toco. Quando ele vê que ele mudou a estratégia, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Tô falando em milissegundos. Volta lá. Vamos pro jogador de defesa. Olha o jogador de defesa. Ele não sabe que o jogador do arremesso, no primeiro, ele tem aquilo tudo arquitetado na mente dele. Ele não sabe, tá? Que aquilo lá era uma coisa complexa. Finge que vai, mas não vai. O que que o defesa percebeu? Ele só percebe a primeira parte da ação do adversário, o primeiro estímulo. Então, o finge que vai é o estímulo um. O eu vou diferente é o estímulo 2. Não dá tempo de você reajustar o seu movimento. O finge que vai, aí a transição pro vai para cá
essa transição que é aquele estímulo do intervalo, né? O tempo de intervalo entre os estímulos. Tá? Então, o jogador de defesa só viu o primeiro. Ele vê a primeira parte, finge que vai, que é o primeiro estímulo. Ele organiza a resposta. Opa, ele vai arremessar. Ele já se organiza para dar o salto, para dar o toco. Ele sobe para dar o toco lá em cima, para bloquear o arremesso. É isso que ele programa para ele. Porém, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ocorre o processamento do primeiro estímulo para ele, mas aí ele viu, isso em milissegundos, ele percebeu que o atleta vai jogar para outro lado, para o lado, para outra pessoa. Ele, meu Deus, não dá tempo mais, ele tem um atraso na resposta a essa nova informação, que o arremesso foi uma farsa, que o cara blefou, o cara enganou você na cara dura. Não dá tempo de você organizar uma nova resposta motora, não dá tempo. Tá? E aí o arremesso real, que foi o arremesso que o jogador de ataque fez, que é este aqui, vamos deixar direto aqui para não ficar trocando, né, gente? Coisa chata isso aqui, ó. Para deixar aqui, ó, direto o arremesso real. Ele fez o ponto. Por que que eu tô falando isso? Você vai entender. Vamos de novo. Finge que vai, mas ele vai diferente. Estímulo um, estímulo 2. E o cara da defesa? O cara da defesa se organizou para defender este arremesso. Mas na verdade ele fez esse. Então não dá tempo dele organizar uma nova resposta. Esse atraso é muito grande. Ele percebeu a farsa, mas ele não conseguiu se defender. E o arremessador fez o ponto. Esse vou, finjo que vou, mas não vou, chama falseamento. Existem falcianes até na neurociência, tá? Para organizar, olha que louco isso no esporte. Agora você ainda está naquela pergunta, o que que eu tenho a ver com isso? E eu já vou explicar. Só para arrematar o raciocínio aqui. Olha o que aconteceu. Essa primeira resposta do jogador de defesa, que ele faz o movimento para bloquear o toco, ele não consegue evitar mais. Já foi. Vou fazer uma pausa aqui. O meu filho joga basquete. Meu filho, 14 anos atuais, joga basquete. Foram campeões municipais da escola dele. Parabéns, inclusive, vou deixar aqui. Ele falou pra mim, mãe, já a hora que subiu pra dar o toco, não dá mais tempo de descer. Não dá, descer não, não dá mais tempo de mudar a jogada. Perdeu. É verdade, é exatamente isso. Você subiu, você não consegue mais reter aquela informação. Você não consegue mais inibir a resposta, porque já foi, tá? Então existe um atraso para iniciar a resposta para o bloqueio do arremesso real. Mas isso acontece depois que o jogador pegou a sacada, pegou a malandragem, pegou a farsa, pegou o blefe. Aí não dá mais tempo, tá? Então, para o jogador de ataque foi fácil. Enganou, e fez o ponto. E para o de defesa, ele fica desorientado. Perdi tudo. Isso em milissegundos. O que que faz o jogador ficar bom nisso? Cognição. Isso é processamento cognitivo, isso não é processamento físico. Isso não é força muscular, não é resistência, não é alongamento, não é. É cognição. E aí, continuando essa porção no livro, a gente está seguindo aqui, eu vou a mais. Eu estou ainda nessa missão desse gesto esportivo do basquete, mas o que que é falado? Então, eles apresentam os princípios do falseamento. Olha que elegante. A primeira resposta falsa, alô, malandros do esporte. Vamos fazer o curso de malandragem do esporte agora no Geneumo, tá? Primeira resposta falsa, olha quais são esses princípios para você conseguir enganar. É uma palavra um pouco ruim, não é enganar, né? Mas se alguém depois achar uma palavra bonita para o enganar, coloca aqui para mim nos comentários no YouTube. Para ludibriar o seu adversário. Então, o primeiro que você vai mudar, ele tem que ser o falso, o fake, ele tem que ser realista, distinto do outro, claro, do ponto de vista neuromotor, em relação à percepção do movimento para o seu adversário, e tem que ser semelhante ao real.
Se for uma coisa fake, total, nada a ver, numa coisa que quem tem expertise sabe que é uma falsidade, a pessoa não vai nem tentar dar o toco. Ele vai, nossa, isso aí não vai sair, não vai dar em nada esse arremesso aqui fake, né? Já é um gesto esportivo, alterado de uma forma errônea, de uma forma sem estratégia, não pode. Porque a pessoa que tem que, se você está com amadores ou iniciantes, até pode passar. Mas se você está com experts, se você está com atleta olímpico, atleta de competição, atleta de alto nível, ele saca. Então tem que ser essa primeira resposta falsa, porque você vai mudar. Ela tem que ser realista, distinta, clara para a pessoa, mas de uma forma fake e semelhante ao arremesso real. Tem que ser parecido, porque se for muito diferente, não tem por que a pessoa organizar uma estratégia motora de defesa que seja assertiva para esse determinado estímulo, tá? Então, qual que é o lance aí? O lance é o tempo, porque o tempo nessa questão do falseamento, né? Você tem uma estratégia que você não vai usar, você vai mudar. O lance é o tempo entre essas duas estratégias. O segredo é o tempo entre esses dois estímulos. O segredo é esse tempo entre essas duas exigências neuromotoras para o atleta. Como assim tempo? Você fala, tá bom, eu vou falar para ele fingir que vai, mas não vai. Não é assim, porque tem um tempo certo. Se for um tempo muito curto, vai dar uma questão. Se for um tempo longo, vai dar outra questão. E é isso que nós vamos estudar agora, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Um minutinho só, gente. Eu já volto, eu só vou pegar mais água, tá? Deixa eu só. Volto aqui em 2 minutinhos. Peraí. Vai guardando para você esse raciocínio que é complexo. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui então aqui ao nosso raciocínio, que tá bem legal. Eu vou mostrar um exemplo prático do que nós estamos falando, tá? Olha que legal. Para quem gosta de neurociência, para quem gosta de esporte, para quem gosta de movimento, controle motor, é o lance. Vamos lá.
Então, voltando, estamos naquela tarefa, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Estamos nessa tarefa aqui do basquete, né? Que a pessoa vai, mas não vai. Ela vai, mas ela vai fazer diferente, certo? Então, é um exemplo prático do que acontece em muitos gestos esportivos, que nós estamos falando do tempo. Então, a gente precisa de um tempo razoável entre o finjo que vou, mas não vou. Tem que ser um tempo razoável em milissegundos, tá? Então, tanto o arremesso falso como o arremesso real, eles precisam ser planejados de modo a separar o movimento falso do movimento real, de uma forma suficiente para que você tenha um atraso relativamente grande para o estímulo 2. Vou agora, o que que isso está elegantemente falando? Precisamos ter um tempo para você enganar direito o seu adversário. Tem que ter um tempo entre o falso e o real. E foi estudado tudo isso, né? Os pesquisadores mostram que o tempo ideal entre a separação desses estímulos é de 60 a 100 milissegundos. Putz, só treinando e cronometrando para você ver isso aí, hein? Que isso é muitíssimo preciso, tá? Entre 60 e 100 milissegundos. Veja que se for menos de 40, que isso já foi falado, o atleta ele organiza como uma coisa só. Ele não percebe que é uma estratégia e outra. Então, veja, que é o que eu vou falar agora na próxima parte, ó. Se o tempo de separação entre os estímulos for muito curto, menor que 60 ou menor que 40, em especial, o jogador de defesa, ele ignora o falso. Ele já responde ao real direto, porque foi muito rápido, cara. Ele fez assim, ó. Ó, ó, ó. Entendeu? Foi tão rápido que o jogador de defesa, ele não tentou dar o toco pro primeiro. Ele já se organizou para barrar o segundo. Então ele foi atrás do arremesso real. Ele manifestou a estratégia que nós chamamos de agrupamento, que foi legal. E aí ele pode ter sucesso, ele pode conseguir defender o ponto. E o arremessador não consegue fazer o ponto, porque foi muito rápido, tá? Então tem que ter um tempo ideal. Em contrapartida, se o tempo de separação, né, for muito longo, o jogador de defesa vai responder a isso com tempo de reação esperado já. Ele não vai dar trabalho para você, tá? Então você faz assim: opa, agora não é isso, agora é isso. Pum, deu tempo de sobra para o seu adversário. Claro que eu estou fazendo em câmera lenta, tá? Mas deu tempo de sobra para o seu adversário ver que não era isso que você ia fazer, é isso. Aí ele já vai se organizar direto para este gesto esportivo, tá? Então, o defensor responde com o tempo de reação esperado e o arremessador, de novo, perde a vantagem do falseamento. Ele não conseguiu enganar o adversário. Ele não conseguiu ser safadão. Sabe o jogador safadão? Quer enganar? Ele não conseguiu, tá? Por quê? Porque ele não organizou, e isso é treino, isso é vivência, isso é expertise em relação ao tempo entre os estímulos, entre uma jogada que você vai precisar ajustar, tá? Então tem um tempo ideal de 60 a 100 milissegundos. Claro que isso é muito específico, isso é neurociência profunda, complexa, tá? Mas para você, profissional de saúde, que trabalha com paciente, que trabalha com esporte, a gente precisa saber que tem que ter um tempo de processamento. Tanto, né, do arremessador que vai fazer uma jogada e vai alterar essa jogada, quanto a do defensor, que precisa perceber tudo isso e tentar organizar, porque tem uma hora que não dá mais tempo, né? Essas questões são feitas muito rápidas, num tempo de reação muito rápido, muito curto, muito baixo. E aí não dá tempo suficiente para o adversário montar o seu esquema de defesa, montar as suas estratégias motoras de defesa. Olha que legal, tá? Essa é a essência do grupo de estudo hoje do Genelmo, limitações na programação do movimento, que limita a programação é o tempo. Se você coloca dois estímulos, várias tarefas, várias jogadas, várias demandas, várias exigências neuromotoras, a pessoa precisa de um tempo para mudar de uma para outra. E dependendo do estímulo nesse intervalo, você consegue agrupar, ter um rendimento legal, ou no estímulo longo, o defensor também consegue ter sucesso porque deu tempo para ele planejar a resposta, tá?
Vamos ver o real. Olha isso. Reparem, valendo. Presta atenção. Vê de novo. Ok. Vou pedir licença para vocês, eu vou dar um mudo aqui na narração, tá? E agora eu vou falar a real. Olha o que acontece real no jogo da NBA, tá? Miami Heat versus Toronto Raptors. Quero agradecer o meu assistente Rafael Ferrari, meu filho. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que ele joga basquete, ele curte basquete. Eu pedi para ele pegar um lance desse para eu dar um exemplo na aula. Mas olha lá. Então a gente tá aqui, ó. Olha o jogador. Aqui, no arremesso. Ele faz uma estratégia motora que ele vai, mas ele sabe que não vai. Ele vai, mas não vai. Esse cara não sabe que é o defensor, tá? E aí, vou dar um pouquinho mais, porque depois eu vou soltar de novo para vocês verem. Depois de eu ter explicado, eu vou soltar de novo para vocês verem. Olha, então aqui, ó, vai chegar. Ele finge que vai, não foi. Trouxe a bola para baixo. E esse cara tentou dar o toco, se ferrou, não conseguiu, foi para lá, perdeu. Não dá tempo dele arrumar a jogada nenhuma, ele já saltou. É o que eu falei para vocês. E não contente, porque é um jogador de elite, olha o que o cara ainda fez. Ainda foi de novo, ó. Não deu. Tentou de novo. Olha isso. Pausa. Olha esse arremesso. O cara tá indo já arremessar. Esse cara preparou o toco, tá preparando o salto. Esse cara tá indo arremessar e ele não arremessou de novo. Esse é o falseamento. Esse é o intervalo entre os estímulos, onde a outra pessoa não tem tempo hábil para organizar o seu manifesto de defesa, tá? Continuando aqui então, olha lá. Então ele vai lá, tenta de novo e não vai. Ele passa por baixo do cara, ó, voltou. O cara tá voltando. Claro, nós estamos falando em milissegundos, tá, gente? O cara arremessou uma, não foi, arremessou outra, não arremessou, ele voltou, está voltando. Prestem atenção. E aí, ó, voltando, ele vai e passa a bola pro outro. E aí vem o amiguinho e faz a cesta. E esses dois desnorteados aqui, meu Deus, o que fizeram com a gente? Entendeu? Ah lá. E aí foi. E ele fica feliz da vida. Depois eu vou falar para vocês o placar desse jogo, para finalizar a reunião aqui. Mas vocês viram que interessante? Então, ele foi uma vez, fingiu que foi, não foi? Só que em vez de ele fingir e mudar, ele fingiu e foi de novo, e fingiu de novo. O cara enganou o cara duas vezes. E aí não tinha mais tempo hábil de novo, né, para montar o seu esquema de defesa. Vamos usar a real time aqui para todo mundo, ó. De novo. Vou deixar sem narração e depois com narração, tá? Olha lá. Com os créditos aí pro canal do YouTube da NBA, tá? No Shorts. Olha lá. Olha lá, chegou. Ó. Um, dois, opa! Passou pro outro. E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Vejam só o arremessador, tá? Deixa eu passar essa daí. Pre- foquem a atenção de vocês no arremessador. Valendo. Olha lá, ó, ó. Um, dois, jogou pro outro, ó. Foi, passou pro outro, né? O passe. Ok. Agora vejam os defensores. Os defensores, os de preto, ó, do Raptors, olha lá, ó. Tentou o toco e aí foi pro outro. Aí, tanto é que a terceira tentativa para bloquear o toco dele foi chinfrim. Foi chinfrim. Ó, segunda tentativa, ó, a terceira, ela já pulou, já meio. Já pulou assim, porque não dava nem. Já saltou assim, que já nem dava para pegar a bola. Não deu tempo, tá? E agora, para fechar com chave de ouro, vamos deixar a narração, pra gente fechar o Geneumo já já. Olha que legal. Vamos lá, olha lá, ó.
Dois, três. Tá? Muito bem. Parar aqui. Dito isso, você viu, né, que nós estamos com Miami Heat e Raptors. E olha lá o placar final. Minutinho só. Olha lá o final. 118 para o Heat, 103 para o Raptors. Esse jogo ele ocorreu no dia 14 de abril de 2024, que foi aniversário do meu filho, inclusive. E o que que é legal? O legal é que eu torço para o Miami Heat. Então foi ótimo colocar para vocês um exemplo desse. E que olha que interessante aqui, só para fazer o fechamento, né? Como essas sacadas de manipulação, se é que eu posso dizer assim, da cognição, né? Dos aspectos cognitivos do seu adversário. De uma enganação da estratégia motora, né? Mas voltando aqui, que daqui a pouco eu vou fechar de novo, mas aqui então estamos com um placar a favor do Miami Heat, e o mais legal é que o meu filho organizou isso para mim, e ele torce para o Magic. Orlando Magic é o principal rival do Miami Heat. Nós temos uma rivalidade entre mãe e filho aqui em casa, tá? Aliás, aproveito para fazer a propaganda da página do Facebook do Orlando Spotlight. Para quem gosta de NBA, para quem gosta do Orlando Magic, vejam lá, por favor, tá? Ó, o administrador Rafael Ferrari. Sigam Orlando Spotlight para vocês saberem mais sobre esse time incrível, que é o meu segundo time. Eu tenho o primeiro como Miami Heat, o segundo é o Magic, que eu coloquei, mesmo rivais, eu coloquei como segundo time para mim. Então a gente acompanha tudo, curte os jogos, tudo mais. É muito legal estudar gesto esportivo do ponto de vista da neurociência, não é, gente? E dito isso, voltando para cá para a gente finalizar, então você, alô, você, nossa, adorei isso. Adorei esse ponto de vista, adorei essa forma de olhar o movimento, adorei essa explicação, adorei a aula, gostei do assunto. Tenho paciente, tenho atleta, sou atleta. Quer aprender mais? A gente tem os nossos cursos de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta, tá? E aí, colocando aqui também, já aproveitando, controle motor. O controle motor é um curso completaço, ele está com mais de 80 aulas, detalhadamente o controle do movimento humano, controle neural do movimento. Imprescindível para profissionais de saúde, tá? Que trabalham com movimento. Não é exclusivo a fisioterapeutas, tá bom? Outro imprescindível, voltando para cá, cognição e movimento. Integração e implicações em reabilitação, aberto a profissionais de saúde, profissionais da reabilitação, tá? Essa interação entre cognição e movimento, que é o que nós vimos hoje. Que é essa interação linda, essa interação tão profunda e que faz toda a diferença no desempenho motor, no desempenho atlético, no desempenho esportivo, tá? Você que gosta de futebol, entrando já no esporte, né? Então, capacitação exclusiva para fisioterapeutas, fisioterapia no futebol, que é com o professor Paulo Costa, fisioterapeuta esportivo, e que também capacita, aprimora os fisioterapeutas a como atender o atleta de futebol, desde a categoria de base até a categoria de elite, tá? Muito bom. E capacitação também exclusiva a fisioterapeutas para fisioterapia em demências e doença de Parkinson, que é comigo, que são as minhas cerejas do bolo aqui, né, da minha área de expertise, né, gente? Cognição, demências, Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, as duas doenças que mais acometem os idosos, né, o Alzheimer e o Parkinson, que eu estudo isso há mais de 20 anos, tá? Então, cursos de capacitação inéditos no Brasil, não tem curso igual no Brasil, e reconhecidos pelo MEC, certificados pela faculdade Anhanguera, uma parceria que nós temos com a Anhanguera, tá? Então, reconhecidos pelo MEC, muito legal. E temos cursos livres também, ó, controle neural da postura, movimento humano, sistemas de memória, cognição no envelhecimento, que é um outro, vou pôr aqui para o próximo Genema, vou pôr, cognição no envelhecimento, que já está lá como curso livre, tá? Cursos bem legais, bacanas, comigo e o professor Paulo dando aula, vocês vão amar, além de se instruir, se capacitar e melhorar sua prática clínica, tá bom? Vou deixar os nossos contatos aqui. Então, para quem quiser, siga-nos no Instagram, esteja lá conosco, mandem e-mail para a gente, acesse o site fisioterapialiberta.com.br, lá tem tudo que vocês precisam saber em relação quais os cursos que temos o nosso blog, o grupo de estudo, temos programas de afiliados, temos livros gratuitos e muito mais, tá? Tirando aqui, porque é o seguinte, aproveitar aqui.
O Fisioterapia Liberta não é uma estrutura, uma empresa que vende cursos. Ele é um ambiente de educação. É um ambiente educacional, de educação continuada, para enriquecer, aprimorar os fisioterapeutas, os estudantes de fisioterapia, tá? E temos cursos também que são abertos a outros profissionais de saúde, tá? Então, é um ambiente de enriquecimento, de crescimento profissional, pessoal e espiritual também, tá? Tudo, tudo junto, tudo junto. Espero que vocês tenham curtido essa reunião de hoje. Arrumar meu cabelo aqui para me despedir. Discussão de neurociência de ponta, requintada, refinada, top. Hoje, em especial, né? Neurociência do esporte, em especial, onde falamos de programação do movimento e as suas limitações. E qual a sacada safadona do tempo, né? A sacada do falseamento malandro que os atletas apresentam nas suas devidas modalidades esportivas e que nada mais é do que organizações do movimento diferentes para o adversário, né, para o rival e tudo mais. E é isso que dá a beleza das competições, é isso que mostra, né, a beleza do esporte. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito aqui já para olhar no calendário, ó, que estamos ao vivo, né? Então, estamos aqui daqui a 15 dias, hoje precisamente, para o pessoal que está assistindo no YouTube depois, hoje é dia 7 de novembro de 2025. Espero vocês, se Deus quiser, no dia 21 de novembro de 2025 também, onde continuaremos nesse assunto. Estamos aqui ainda, né, nessa questão das limitações atencionais, no controle do movimento humano. Estamos ainda no capítulo 3 do livro Performance e Aprendizagem Motora, do Schmidt, do Timothy Lee. Um beijo para vocês. Aguardo todos. Instituto Fisioterapia Liberta. Até o próximo Geneumo. Bons estudos e boa noite. Tchau, tchau.